Base aliada de Michel Temer é a mais ficha suja da história. Essa notícia é do dia 1º de maio de 2016 e hoje é dia 5 de maio de 2016. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, sobre essa questão de ficha suja. Será que isso aqui é só uma opinião de quem está olhando de fora, dos críticos, de quem é contra o golpe? Ou realmente isso aqui tem um fundamento verídico, um fundamento real? Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Não deixe de assinar o nosso canal para ficar sempre informado sobre o contexto das notícias que estão saindo aí no Brasil e no mundo. Lembrando que o nosso canal não tem censura, portanto você pode ficar à vontade para fazer o comentário que você quiser. A não ser que seja spam, o comentário não vai ser excluído, vai ser aprovado. Bom, aqui nós temos uma notícia publicada no Brasil 247 pelo Alex Sonic. E ele diz o seguinte: ontem me dediquei a examinar a lista de parlamentares que votaram a favor do impeachment na Câmara e dos que vão votar a favor no Senado. E que fazem parte, portanto, da base aliada que vai apoiar o governo Temer, se houver governo Temer, e fiquei estarrecido com a quantidade de deputados e senadores investigados no Supremo Tribunal Federal quanto na Lava Jato. Tá? É a base aliada mais ficha suja da história, desde a criação da ficha limpa. E daí a gente tem o seguinte: o atual presidente, aqui ele começa a falar, em cada um desses parágrafos, ele começa a falar de algumas figuras. Por exemplo, todos os líderes desse partido costumavam e ainda costumam fazer os discursos mais contundentes a favor da moralização e da ética na política. Esse que é o interessante, né? Responsabilizando o PT pela corrupção que predomina na política brasileira e disseram sim a favor do impeachment. Muitos votaram aí com muita emoção, sim, a favor, não sei o que, moralizar o Brasil e para lá, e no outro dia foram pegos com um processo de corrupção. Pois bem, vamos ver o que é que está se preparando para um novo cenário, um novo governo no Brasil. O atual presidente do PMDB é um dos principais articuladores do suposto governo Temer, senador Romero Jucá, que já foi cotado aí para ser ministro disso ou daquilo. Já estava bem enrolado quando, anteontem, a ministra Carmen Lúcia abriu investigação contra ele e contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, acusados com fortes indícios de receberem cada um a quantia de 15 milhões de reais para aprovar emendas provisórias de interesse da indústria automobilística. 15 milhões. Além disso, responde aos inquéritos 2116, 2963, 3297 e por crimes contra patrimônio, crime de responsabilidade, falsidade ideológica e eleitoral e envolvimento em desvio de verbas federais em obras de Roraima. Também é investigado sobre a origem e destino de 100 mil reais jogados para fora do carro por um de seus auxiliares, momentos antes de ser abordado pela polícia durante a campanha de 2010. Interessante, né? Renan Calheiros tem um histórico também de corrupção. Ele está pendurado aqui no inquérito 2593, no qual é acusado de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso no caso dos bois de Alagoas e uma série de outros crimes aqui. É também investigado por 44,8 mil reais do Senado em verbas indenizatórias por usar a cota de passagens aéreas de Senado para pagar viagens de 13 acusados de serem seus laranjas e de um fazendeiro suspeito de fraudar a venda de gado. É muita corrupção para um governo só. Ex-presidente do PMDB, senador Valdir Raupp, é réu em 4 ações penais. Está aqui as 4 ações penais. Responde também por peculato, crime eleitoral, crime contra o sistema financeiro e a administração pública. É acusado de ter alterado por conta própria o destino de recursos de um convênio de 167 milhões assinado com o Banco Mundial entre 97 e 98. Aí vemos a Marta Suplicy, que responde à ação penal aqui 648 por crime de licitação. É muito crime, minha gente, não dá para ler tudo aqui num vídeo só. O ex-presidente Fernando Collor, esse daqui, quem viveu no Brasil nos últimos anos sabe que ele foi presidente, foi afastado por corrupção, se gaba por ter sido absolvido em 92, estranhamente, mas na verdade ainda responde pelos crimes daquela época. Né? E tem também o nome do Collor, já apareceu na lista no escândalo da Petrobras, lista de furnas, um monte de coisa aí que também aparece. Cássio Cunha Lima, esse daqui é um dos mais ferozes defensores aí da moralidade e que acusa o PT de corrupção. É um dos bulldogs mais agressivos contra Dilma e é ex-governador da Paraíba. Ele simplesmente foi condenado e cassado lá na Paraíba, quando ele era governador,
por ter distribuído 35 mil cheques a eleitores na campanha de 2006. Ele só conseguiu manter a sua cadeira de senador, apesar de ser barrado pela lei da ficha limpa, porque o Supremo Tribunal Federal, veja bem, Supremo aqui protegendo de certa forma alguns corruptos, decidiu não aplicar a lei nas eleições de 2010. Responde ao inquérito 3393 por crimes de lei de licitação. Quer dizer, ele disse aqui que a lei não era retroativa. No caso da Dilma, agora, aí eles permitem que a lei seja retroativa para condenar a Dilma. Bom, o próximo, o ex-governador do Pará e ex-presidente do Senado, Jader Barbalho, ele responde por uma série de crimes. Peculato, crime contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, quadrilha, bando e emprego irregular de verba pública. Olha, a ficha do Jader Barbalho é muito grande. Suspeito de integrar a quadrilha que desviou mais de 1 bilhão do Banco do Estado do Pará. Ele quebrou o Banco do Estado do Pará na época, pela lei da ficha limpa, enfim, condenado aí um monte, não dá para ler tudo. Bom, vamos para o próximo. Eduardo Cunha é outro da base do governo. Bom, o Eduardo Cunha está respondendo é réu no Supremo Tribunal Federal, que não faz nada contra ele. Parece que o Eduardo Cunha comprou o Brasil inteiro. Nada acontece ao Eduardo Cunha. Hoje é dia 5, inclusive, seria o dia de votação no Supremo. Vamos ver qual é o papel que o Supremo vai fazer, se vai afastar ele ou não. Não acredito muito, tá? Pelos indicativos não parece não. Parece que vai dar outra enrolada, vai adiar, porque faltou não sei quem, faltou não sei o quê. Aí vão dar um jeito de adiar. Parece que vai acontecer isso. Bom, aqui quem mais? Integrante da lista dos mais procurados da Interpol, né? O Paulo Maluf é outro que também integra a base do governo. Aqui tem uma série de crimes que eu também não vou ler porque é muita coisa. Líder do PSC, né, o Eduardo Cunha, o novato André Moura, é um dos mais ácidos críticos da presidente Dilma, responde ao inquérito 3110, crime eleitoral, crime de responsabilidade, formação de quadrilha, improbidade administrativa, crime de responsabilidade e alguns outros. Beto Mansur, que muitas vezes substitui Cunha na presidência da Câmara, responde a ações penais 635, no qual é acusado de ter submetido 46 trabalhadores, inclusive 7 crianças, a trabalho escravo, a condição escravo, né, e fazenda de Goiás, e 580 por crime de responsabilidade. Pastor Marco Feliciano, também é outro maluco religioso aí, é réu na ação 612 por estelionato, acusado de ter inventado um acidente no Rio de Janeiro para justificar a ausência em um evento do Rio Grande do Sul, para o qual tinha recebido cachê, passagem e hospedagem. É isso mesmo. Também é suspeito de induzir ou incitar discriminação e preconceito de raça, de cor, de etnia e religião. Isso daí ele já é conhecido. No inquérito 3646, é questionado por contratar pastores de sua igreja para seu gabinete parlamentar. Esse é a base do governo Cunha. Não acabou ainda não. Já tem aqui Paulinho da Força, que é defensor resoluto de Eduardo Cunha. Bom, alguém que defende o Eduardo Cunha, sinceramente, não pode ser honesto, né? Tem contra si a ação penal 4421 por estelionato, crime contra a fé pública e concussão. Já foi absolvido em 2008 no Conselho de Ética por desvio de recurso do BNDES, mas ainda está incluso nos inquéritos por utilização indevida de recursos de fundo amparo ao trabalhador pela força sindical em cursos profissionalizantes. O time de Temer ainda é integrado por gente como Jair Bolsonaro, apesar de não ser investigado por corrupção, ostenta o título de o mais desprezível sujeito de punição na Corte Internacional de Haia e na Comissão de Ética, depois de ter elogiado o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ao vivo e a cores na votação que apoiou o impeachment da Dilma. Bom, quem tem uma base aliada como essa não precisa de oposição, mas se você acha que já acabou, né, aí você vai ficar mais surpreso. Porque, assim, olha, primeira coisa, a Globo, ela coloca aqui no dia de hoje, 5 de maio, Michel Temer tenta montar governo com base ampla no Congresso. E aqui o jornalista William Wack, que também ataca muito o governo por corrupção, por isso, aquilo outro, ele fala da base do governo e não faz nenhuma citação à corrupção. Embora tenha aqui uma ampla, tem um menu muito amplo aqui para se falar em corrupção, mas aqui não merece destaque. É o Jornal da Globo, aquele que faz a lavagem cerebral aí nas pessoas,
ele não fala em corrupção nenhuma. Aqui não tem corrupção. Está tudo certinho. Aconselho que você veja o vídeo. Você só vai ver, estamos trabalhando para manter o governo, não sei o quê, muito bom e tal. E é isso. E aí o que acontece nos últimos dias? O próprio Michel Temer vira ficha suja e está inelegível, diz Procuradoria Eleitoral. Notícia do Estadão, outro jornal golpista, mas aí não tem como esconder isso aqui, né? Do dia 4/5, portanto de ontem. Vice-presidente foi condenado ao pagamento de multa por R$80 mil por colegiado. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por doações ilegais em 2014 e fica inelegível por 8 anos. Isso aqui é só o que conseguiram pegar ele. Mas ele também tem outros crimes aí, onde ele é réu e é acusado de outros processos de corrupção. Portanto, aos brasileiros que foram à rua lutar a favor da moralização e contra a corrupção, chega de corrupção, é esse o governo que vocês elegeram e eles vão ser praticamente os donos da justiça, e é com essa justiça que vocês brasileiros que vestiram a camisa, aliás, que foram induzidos a vestir a camisa, induzidos a cantar o hino nacional e achar que estão fazendo alguma coisa pelo Brasil, são essas pessoas que conduziram vocês junto com a mídia golpista para que hoje o governo que está assumindo o Brasil é esse, né? A mais ficha suja da história do Brasil e quem sabe do mundo, né? Esse é o governo escolhido por vocês. Parabéns por boa parte aí da população, né? Aos outros que perceberam isso, bom, resta agora curtir isso daí, né? Um grande abraço e até a próxima notícia.